pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Daline, essa é Karen e essa é Vanessa. E esse é o nosso primeiro episódio. A gente tem como convidado o auditor do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, Péricles Carvalho. Bem-vindo, Péricles. Eu agradeço o convite, muito obrigado. Suponho que vocês querem saber sobre o que é um auditor, o que faz um auditor, e fico muito feliz em falar sobre o que é um auditor, porque além de uma satisfação profissional, é uma realização pessoal. E aí a gente quer saber, né, nesse início já, vai uma primeira perguntinha básica, o que é necessário para ser um auditor? Se tem alguma formação específica? Conte um pouquinho para nós. Na realidade, não existe uma formação específica, tá? Um curso superior indicado, né? Você pode ser formado em serviço social, em enfermagem, né? Você pode ser um advogado, um contador, um jornalista. Na realidade, o que é exigível mesmo para ser um auditor é que você tenha as competências, né? As competências necessárias para exercer a profissão. E aí vai da pessoa buscar essas competências. Uma pessoa formada em licenciatura pode ser auditor? Pode sim, pode, tranquilo. Nós temos hoje no nosso quadro assistentes sociais, nós temos uma auditora assistente social, nós temos auditor formado em direito, nós temos auditor formado em contábeis, né, em economia, nós temos bastante economia, e tranquilamente, em educação. Agora, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, obviamente, que as pessoas que têm uma formação específica em contabilidade, direito, economia, né? Elas vão ter uma vantagem, porque elas já têm assim, a dominância, a predominância de formação no meio dos auditores é bem perceptível, que são colegas que têm formação na área das ciências sociais aplicadas, né? Então, tem predominância, sim. A gente deve imaginar o quanto deve ser difícil, né? Por exemplo, uma pessoa, serviço social, de enfermagem, na hora de responder questões de contabilidade. Que é bem mais técnico, tem mas é possível. Eu tenho um relato de uma autora do TCU, que ela era assistente social, ela fez 8 concursos, 8. E aí alguns disseram assim, tá de serviço social, que não tem nada a ver com isso, né? E ela não disse nada, apenas continuou estudando. Ela disse que ela não entrou na pilha daquelas pessoas que estavam tentando tirar daquele objetivo. Sim. E ela estudou e ela foi vendo que o problema era contábil, era de contabilidade, que ela não, aí ela fez com vários cursos. Na 8ª tentativa ela entrou no TCU. Tá vendo, pessoal? Isso mostra que não é impossível sermos auditores. Não, claro que não. Vamos almejar. E sobre o concurso, como foi a sua aprovação? O senhor sentiu as mesmas dificuldades que, por exemplo, O senhor fez quantas vezes, sua professor? colega? Desculpa, Péricles. Mas ele é professor, gente. Estou entregando aqui logo. Na verdade, para auditor do Tribunal de Contas, eu fiz uma vez para o TCU, né? E para o Tribunal do Estado foi a primeira vez, né? Foi a primeira vez. Lógico que, assim, não existe uma mágica, assim, tipo assim, você vai, eu vou fazer o concurso no Tribunal de Contas e vou ser aprovado. Foi uma construção, né, de conhecimentos. Eu venho estudando para outros concursos. Na realidade, eu sempre conto essa história quando é possível, é que, na realidade, quando eu fiz o concurso para o Tribunal de Contas, ele apareceu. Só que eu tinha estudado para trabalhar no Ministério da Fazenda, né, como gestor federal, e que exigia conhecimentos bastante aprofundados dessas áreas, coincidentemente com a área do controle externo. Né? Então, o senhor já tinha sido aprovado em outros concursos? Já tinha aprovado em outros concursos, né? Eu estava em Brasília quando eu fiz vim para São Luís fazer o concurso, e aí fui aprovado. Mas aí o senhor estudou quanto tempo, mais ou menos? Assim, deixa eu ver, uns 2 anos, mais ou menos, eu estudei. Né? Porque eu estava, na verdade, me preparando para outro concurso, né? Volto a dizer. Foi quando surgiu a oportunidade desse concurso, eu vi que os conteúdos exigíveis eram parecidos, né? Eu queria contar para vocês o seguinte, na realidade, quando a gente
não tem o conhecimento, não o conhecimento técnico, mas o conhecimento de como ser aprovado, a coisa fica bem mais difícil, né? E eu estava fazendo concurso, eu fazia para o TCU, eu fazia para o Ministério da Fazenda, e aí às vezes coincidia, aí eu ficava estudando para vários concursos ao mesmo tempo. Foi com uma colega lá em Brasília, disse assim para mim, olha, deixa eu te dizer uma coisa, tu tem que ser específico, né? Tu tem que ter o foco, você não vai passar em nenhum se você continuar tentar fazer ao mesmo tempo os vários concursos. Foco, faz o seu foco, estabeleça um plano mínimo de estudo e aí você vai conseguir. Eu acredito também essa orientação para que eu tenha sido aprovado no concurso. Uma dica importante, porque por mais que sejam cargos diferentes, mas o conteúdo programático é bastante similar. E você exatamente, você tem que fazer o refinamento. Pegando experiência. Né? Tem que fazer o refinamento, exatamente. Na linha que você quer ser aprovado, né? Tem que ter. Vou lá para Ministério das Relações Exteriores, né? Ah, o salário é bom. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, o concurseiro, né, ele é atraído pelo salário. Né, pelo salário. E eu quero deixar bastante claro aqui que é o seguinte, assim, é lógico, eu fui atraído pelo salário, mas quando eu fazia o curso de ciência contábil, minha mãe, a gente conversava muito, ela dizia assim, meu filho, quando você se formar, você vai querer fazer o quê com esse curso? E eu disse para ela, eu lembro muito bem, eu disse, eu quero ser um auditor, né? Mas assim, aquela história da física, né, não se aplica ao caminhar social, naquela história de entre os dois pontos, a menor distância é uma reta, né? Não, eu subi, desci, dei volta, fui para Brasília, Quantos voltei. anos se passaram, professor? Ah, foi... Depois da formação. Depois da formação, eu já fui empregado da Caixa Econômica durante 12 anos, né? E não deu mais para mim, para eu permanecer lá, porque eu detesto rotina, né? Eu não gosto de rotina, o trabalho rotineiro me cansa mesmo a ponto de me desgastar, né? Desgastar mentalmente. Não sei como é que isso funciona, mas eu digo que é real. Então, eu não gosto de rotina e eu trabalho de bancário naquela época, na década de 80, quando eu entrei, ele era atraído unicamente pelo salário, né? Pelo salário. Eu lembro que um colega meu que era dentista deixou a profissão para ser bancário. Um outro colega que deixou a medicina, deixou da prática da medicina, era médico para ser bancário. Hoje então, não vale. Hoje já não vale muito esse sacrifício, Eu acho que além da remuneração também tinha muito questão de status social, né? Era o status, ser bancário. Na década de 80 eu estava né? Depois eu vi que a coisa 90 já não foi ficando legal, né? Fora que, assim, era um trabalho tedioso, porque, principalmente depois da década de 90, quando entraram os computadores, né, e o sistema nos bancos, aí a gente começou a trabalhar muito no sistema e aquilo me entedia muito. Mas voltando nessa questão do concurso, a gente sabe que o conhecimento, estudar o conteúdo é importante, mas na hora da prova, a estratégia, e você fez vários concursos, né? Então acredito que você também testou aí muitas estratégias, como responder a prova, a questão de tempo, porque isso também conta, não é só saber na realidade a coisa não acontece, não se realiza na hora do concurso, ela se realiza muito antes, né? Muito antes, ou seja, você tem que montar uma estratégia pessoal, você precisa assumir. Você precisa sumir para depois você aparecer, eu digo isso, né? Você tem que sumir. Então, aí você entrar com um compromisso consigo mesmo, com um propósito que você, né, está destinado, né? Então, concentrar, né, nos estudos, a se afastar mesmo de distrações, né? Eu lembro lá em Brasília que eu tinha um grupo lá, entrar na caverna e aí os colegas me ligavam, ei, cara, eu vou ter um aniversário lá na casa de fulano e tal, e cara, eu tô com dor de cabeça. Aí depois de várias dor de cabeça, o colega até disse, tá parecendo mulherzinha com dor de cabeça, né? Não quero fazer as coisas, disse, tá com dor de cabeça. Não, mas eu tive que suportar o processo, mas você tem que realmente se afastar, concentrar. Abdicar, né? Exatamente. Você é escolha. Aí que eu acho interessante também, que ele já falou,
Uma coisa que hoje a gente vê muito nesses cursinhos, que eu acredito que no seu tempo não tinha esse tanto de curso preparatório online como a gente tem hoje, que é a questão da delimitação, né, de uma área. Que tentar ficar indo para várias áreas sem uma destinação, né, sem um Não foco, funciona. Eu digo não para vocês, funciona. enquanto eu fiz isso, não funcionou. Não funcionou. Quando eu estive atirando para todo lado, eu não acertava nada. Eu acho que hoje deve ser um dos grandes problemas também da maioria dos concurseiros é ainda não conseguir se encontrar dentro de uma área específica e também ser atraído somente pela pelo remuneração. Se for buscar unicamente a remuneração, o salário, fica mais difícil. Você tem, eu digo assim, somente na área pública, no serviço público, para você realizar e sentir que você é mesmo um servidor público, você precisa amar o que você faz, você precisa gostar do que você faz, né? Para fazer bem feito. E aí, professor, o senhor ama o que o senhor faz? O senhor ama o que o senhor faz? Ah, sim, como eu falei no início, assim, é uma realização pessoal, né? Pessoal, e assim, fechou com a minha necessidade de saúde mental, porque assim, não tem rotina. Né? O trabalho de auditoria é um trabalho que não tem como ter rotina. Você vai fazer, por exemplo, a auditoria, o âmbito de atuação é no estado do Maranhão. Então, nós fazemos auditoria nos órgãos do Estado, né, nas secretarias, nas empresas estaduais, na universidade estadual, a universidade na UEMA também, eu já fiz. Viaja muito, né? Nós viajamos muito, né? E, como eu estava dizendo, a gente pode fazer auditoria repetidas vezes num município X. Nunca é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa, nunca é a mesma coisa. Existem alguns problemas, assim, nevrálgicos, parecidos, mas, assim, as evidências, né, são diferentes, os problemas, né, são diferentes, né, ainda que o nosso plano, né, de auditoria, porque tem um plano de auditoria, ele direciona, tem uma linha, né, de investigação, mas lógico, a gente sempre se depara com coisas novas, e às vezes, uma boa parte das vezes, coisas desagradáveis. E como é a recepção, né, de um auditor nos órgãos públicos? Eles ficam com medo? Assim, normalmente, gente, auditor é assim, né, ainda mais eu com essa carinha linda que eu tenho, né, aí a coisa amedronta mais, né, um pouco, né. Mas assim, eu costumo dizer, eu até mesmo para facilitar o nosso trabalho, a gente não precisa ser carrancuda, né. E uma vez eu lembro, eu estava num município e aí um senhor lá de terno e gravata passava para lá e para cá, nós estávamos num ambiente de apresentação no início do trabalho, ele sentou do meu lado e disse assim, eu posso fazer uma pessoal do Tribunal de Contas? Eu posso fazer uma pergunta? Eu digo, fica à vontade. Ele disse para mim assim, por que vocês, auditores, vocês só vêm para buscar coisas erradas, encontrar coisas erradas? Eu fiquei assim meio constrangido, né? Eu disse, olha, eu não creio que seja isso. Acho que você fez a pergunta assim, sem pensar direito ou sem consultar melhor. Né? Na realidade, nós não chegamos para encontrar coisa errada. Evidentemente, a gente encontra coisa errada. E aí eu desafiei, nós estávamos com 16 processos da modalidade convite, que é a de licitação, que não existe mais, a partir dessa nova legislação de licitações, não existe mais, mas eu tinha 16 e eu desafiei, eu falei, posso fazer um desafio? Falei para ele, tire você mesmo três desses processos aleatoriamente. Ele tirou e eu sou me dá aí, ó, a gente está na apresentação, vai demorar um pouco, me dá 40 minutos aí, deixa eu olhar aqui esses 3 que o senhor escolheu. Aí o senhor pode ir para lá que depois eu vou lhe chamar. Aí eu examinei assim, rápido, né? A gente, com o passar do tempo, a gente adquire uma técnica mais apurada de saber onde buscar, né? E aí eu, aplicando essas técnicas, né? E encontrei, aí fui dobrando página, ele me olhava de lá, eu dobrando página aqui, eu separei um, separei o outro, separei os 3. Depois eu convidei, ó, você pode se aproximar, por favor, vem aqui, dá uma olhada, dê uma olhada onde eu marquei aí, né? Onde me deu, o senhor é o quê? Ele disse, eu sou advogado. Não importa se eu sou advogado, dê uma olhada, por favor. Ele olhou, aí ele começou, ao terminar, eu disse, e aí? Ele tem ou não tem alguma coisa
Estranha. Estranha aí. Ele confirmou, realmente tem, viu? A gente não precisa. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Se 16, eu tirei uma amostra de 3, o senhor tirou uma amostra aleatória, 3 estão errados, eu posso acreditar que todos estão errados. No final das contas, somente 2 dos 16, somente 2 estavam corretos. Mas todos tinham vício. E geralmente vocês trabalham realmente por amostragem, não tem como. Não, é por tudo 100%. amostragem. Veja bem, assim, um exercício financeiro, que é o início, dia 1º de cada ano até 31 de dezembro, quando os governos eles executam o seu planejamento, né, orçamentário financeiro, atividade de todos os tipos. Cada secretaria dessa são milhares e tal de contratações e tudo, e a gente não tem como. Nós somos muito limitados em termos de número de pessoas para trabalhar. Então, a gente faz, realmente, é necessário que se faça, aplicar a técnica de amostragem, né? E nós temos as técnicas de amostragem, de escolher o tamanho da amostra, né? De acordo, lógico, com o que o nosso plano direciona, e aí a gente consegue realizar dentro do tempo previsto, né? Nosso trabalho. Mas, voltando, eu sou muito curiosa com essa parte do concurso, que eu sei que a galera ali quer saber. O seu concurso foram quantas vagas? Como é a sua colocação? Na época, eram 16 vagas, né? 16 vagas, eu fiz o concurso e tinha milhares de pessoas inscritas. Milhares? Milhares, para todo o país. Hoje no tribunal nós temos gaúchos, temos cearenses, temos o pessoal do Nordeste invadiu o polígono da Seca, está todinho lá. O pessoal do Piauí, né? Piauí, temos Piauí, Maranhão, paraense, nós temos paraense, lá tem do Brasil todo lá, da Bahia, São Paulo. Sim, aí eu escrevi, assim, em 16. Alguém pode dizer, 16 pô, vagas. 16 vagas. Para o Brasil todo. O dia todo, tu te atreveste a fazer isso aí. Aí eu lembro da sabedoria da minha mãe, que uma vez ela perguntou assim, tu não vai te inscrever para o concurso que era da Fazenda, não sei de onde é que era, Sim. na área que me interessava, né, que na área contábil. E eu tenho formação, né, em contabilidade, em administração, e sou mestre em economia, né. Então, minha mãe, certa vez, minha mãe perguntou assim, você não vai se inscrever para o concurso? E eu disse assim, mamãe, não vou não. Ela disse, mas por quê? São 3 vagas, mamãe. Ela, tu precisa de quantas? Realmente sabe. Aí eu só precisa de uma, né? Então, alguém poderia dizer, alguém querendo, vamos dizer, jogar terra no meu churrasco, chegaria, e aí, tu vai fazer esse concurso, 16 vagas? Mas, cara, não tem chance. Só que, assim, eu sabia... Qual foi a sua colocação? Assim, quando saiu o resultado, aí saiu o resultado do Tribunal de Contas, lógico, eu fui nervoso, peguei e fui olhar o resultado, eu sabia que eu tinha ido bem na prova, né, mas olha só, interessante, quando eu saí da prova, do local da prova, eu fiquei naquela dúvida, poxa, eu me dei bem, eu tenho muita coisa. Eu pensei, né? Aí vem uma incerteza sobre... Será que estava fácil? Está muito fácil. Estava muito fácil, mas assim, quando você tem o domínio sobre algo, as coisas ficam fáceis, isso em qualquer realização. Quando você tem domínio sobre aquilo que você está fazendo, a coisa fica fácil, né? E eu tinha esse domínio já, então, quando eu saí, eu achei fácil. E fiquei nervoso na hora do resultado, já saiu o resultado. Já saiu o resultado do lado do concurso. Nessa época eu trabalhava em Brasília, no Ministério da Educação. O colega falou lá, já saiu o resultado do concurso lá do Tribunal de Contas do Maranhão. E eu fui lá no site da Folha Dirigida e olhei. E eu olhei meu nome assim, sabe? Você tá agoniado, você olha o nome, eu vi que meu nome estava lá. Só que aí do lado tinha um 9. E aí eu fiquei, 9 o quê, sabe? Aquela dor de cabeça, o coração acelerado, né? Aquela coisa acelerada, assim. E aí eu sabia que eu tinha sido aprovado porque eu estava naquele bolo. Aí quando eu olhei o 9 o quê? Aí que eu li, classificação. Nessa hora, eu vou confessar para vocês, eu veio arrepio, eu dei um grito dentro da a galera, todo mundo, o que foi? O que aconteceu? Cara, eu acabei de passar no concurso. Eu doido para voltar para o Maranhão, porque eu estava em Brasília, né? Infelizmente, eu vou falar, eu gosto quem quiser, mas eu gosto desse Maranhão, eu gosto do Nordeste. Eu viajei muito na época em Brasília, eu viajei para todo o país, que eu fazia auditoria no país todo, lá pelo Ministério da Educação.
mas eu gosto daqui do Maranhão e eu estava doido para voltar para o Maranhão. E eu dei aquele grito e aí a minha chefa, era sexta-feira, não, vocês estão liberados para festejar, quem quiser ir pode ir. Aí a turma foi, eu sei que eu festejei até de manhã do dia seguinte, na segunda-feira eu nem fui trabalhar, que estava com dor de cabeça danada. Foi isso aí, assim. E aproveitando, o senhor está falando aí dessa felicidade de como foi ser aprovado, conte um pouquinho para a gente como foi a sua experiência de primeiro dia de trabalho, como foi o processo de adaptação. Pessoal, assim, o processo de adaptação no serviço público, e acho que é em todo o país assim, ele é um pouco estranho, tá? Não pensa assim, vocês passam no concurso, vai ter assim, isso aqui vai vir que a gente vai te ensinar, não. Ninguém chega lá e te dá um trabalho. Uma coisa é você estudar a teoria, outra coisa é você fazer a prática. Né? Lógico, assim, quando a gente passa no concurso, é porque realmente você tem competência para assumir aquele cargo, né? Então, assim, não é muito difícil você se adaptar, não é muito difícil. E os colegas de trabalho, 16, como é que foi isso? O grupo, nosso grupo, assim, era um grupo bem fechado ali entre nós, porque, vou dizer para vocês, o problema do serviço público é que, assim, como a injeção ou a entrada de pessoas novas, assim, demora muito, por exemplo, faz 20 anos que não tem concurso para o Tribunal de Contas do Estado. Espera a aposentadoria. Exatamente, morre, né? Então, exatamente. Aí a gente envelhece lá e tal, mas é sempre interessante para o bem do serviço público e a prestação de serviço para a sociedade que haja sempre uma renovação. Porque eu lembro que quando nós entramos, nós tínhamos muito conhecimento e eu posso dizer para vocês que até alguém passou um certo constrangimento, porque tentou nos fazer um tal de curso de... Não era o nome do curso? Era um curso tipo assim, para que nos alinhássemos com um nível de conhecimento lá. Só que quando nós fomos para o curso, o colega que se propôs a dar o curso, ele estava falando algo que... Mais do mesmo. Aí eu levantei o dedo, posso te dar uma ajuda, uma colaboração? Aí pode, aí eu falei para ele, não, tá bom. Aí sabe o que eu fiz? Eu assim, porque assim, eu sou desse jeito mesmo, quando eu vejo que a coisa não vai acrescentar para mim, eu procuro uma saída mais próxima, sair daquele curso e eu nunca mais voltei. Então, assim, era um grupo muito fechado, mas nós estávamos cheios de conhecimento, nós ajudamos muito o órgão, né? Porque com esse conhecimento novo. Lógico que depois dos 16 eles foram chamando mais, parece que chamaram 60 e pouco, 50 e pouco, alguma coisa assim. Você acha que hoje a rotatividade está maior? Porque às vezes, né? Geralmente quando a pessoa abre mão, como aconteceu com você foi para um concurso e já estava em outro, né? Então tem isso também. Geralmente o concurseiro, ele não... Dependendo do objetivo dele, ele não para naquele concurso. Não, mas assim, no nosso caso, como eu falei, é uma profissão, ser auditor é uma profissão, é uma realização, na realidade. Por isso é apaixonante. É assim, algo que você entra, você se dedica e você fica com aquele sentimento de querer defender a instituição, não no sentido corporativista, né, mas no sentido de abraçar a missão, né, tendo em vista que a nossa missão ela aponta para um cliente que é a sociedade. Né? A sociedade quer nos ver, assim, e eu digo lá, quer nos ver com bons olhos. Né? Então, assim, eu não digo que são todos, mas a maioria dos auditores, né, a maioria dos auditores trabalha nesse sentido, de que a sociedade nos olhe com bons olhos, que nós precisamos ser honestos e a gente precisa parecer ser honesto, né? Precisa parecer ser honesto e a gente trabalha nesse sentido, né? De não suportar aquilo que contraria a lei, a norma. Eu sou muito legalista. Professor, e existe assim plano de carreira, se é que essa é a nomenclatura correta para o auditor? Nós temos nosso plano de carreira, não tínhamos bem definido. Com essa injeção nova, né, nós demos um boom, né, aí nossa carreira melhorou, foi muito, nós inclusive era muito longa, nós encurtamos, né, porque vimos que era muito longa e assim, isso não era bom para os auditores, né? E outra coisa... A própria nomenclatura do cargo, né? Exatamente. Brigamos porque nós éramos analistas. Pô, analista
Analista Bem não geral, faz né? auditoria, analista não faz auditoria, analista faz análise, análise de processo. Nós fazíamos análise de processo? Sim, mas era em decorrência do nosso trabalho, que era o principal trabalho, que era o de auditoria. Nós somos auditores. Pronto. E, professor, o que o povo quer saber? O que é? Pô. Isso será? O povo quer saber, quando o povo quer saber, a coisa fica... Quanto ganha o auditor? Esse povo... Bem, o auditor, ele ganha o suficiente. Ele ganha o que... Eu digo assim, o auditor, ele ganha o necessário, né? O necessário para que ele tenha um momento digno, uma vida digna, e mesmo para que ele não se aventure pelas tentações, né? Que são muitas por aí. Ainda que ganhemos, vamos dizer assim, um salário digno, um salário muito bom, eu posso dizer para vocês, é um salário muito bom, é um salário muito atrativo, e assim, eu vejo que o sentido alguém poderia dizer, mas o auditor ganha muito. Ganha muito. Eu digo que ele ganha o suficiente exatamente para que ele não se sinta tentado, né, a propostas indecentes. Até mesmo E a gente recebe muitas propostas no nosso trabalho, na minha vivência, por exemplo, eu cortei logo pela raiz. Quando eu via que a conversa, o destino da conversa, né, para onde ia chegar, eu dizia logo, é melhor só ficar calado, não falar mais nada, porque senão a sua situação vai ficar pior, tá? Comigo não funciona. Eu até falei para certa vez, eu disse assim, eu sei que todo homem tem seu preço, pelo menos é um jargão, né? Sim. Todo homem tem seu preço, mas eu posso dizer que o meu preço é um preço tão alto que é assim, um monte de zero. Então, não tem nenhuma proposta sua que vai me interessar. Mas hoje, essa questão do salário, né, que todo mundo gosta de saber. Mas ninguém vai lhe perguntar o seu não, você vai falar assim de uma maneira geral. Em relação aos outros estados, né, tem muita diferença? Não, hoje não tem muita diferença, olha só. Havia muita diferença. Quando nós começamos a viajar para Brasília e congressarmos em Brasília, e nós nos aproximávamos dos outros auditores do país, e começamos a falar sobre o nome, né, que precisa ser unificado. Hoje nós somos auditores de controle externo, ACE, né, nós somos ACE, e também sobre a remuneração. A estrutura da nossa remuneração hoje ela está se uniformizando, e assim o salário está ficando, né, uma média próxima. Uma faixa para a gente que o senhor falou, assim, varia. O salário de entrada hoje é R$18 mil. Oi, pessoal, vocês estão vendo? E pode ir até quanto? E pode até o teto do ministro do STF. Nossa. Que é quanto? Em torno de 44 mil por aí. Viu, pessoal? Interessante. Boa remuneração, gente. Bora focar aí na contábeis, venham, aproveitem, que aqui na instituição tem um curso, puxando aqui para nossa sardinha. Contabilidade. Assim, é lógico que, como eu falei lá no início, sobre a formação, você pode ser formado em qualquer área, mas quando a gente começa a trabalhar, vamos dizer assim, a exigência do trabalho puxa muito para um conhecimento contábil como base, administração, né? Eu fiz parte de um grupo de fiscalização que se chama Auditoria Operacional, que muitos conhecimentos que eu tinha de administração, da minha formação em administração, ajudou lá no momento de executar a auditoria operacional. Então, assim, mas contabilidade assim, vamos dizer, é o carro-chefe, contabilidade é o carro-chefe, e assim, é um conhecimento que eu digo que é básico. Mesmo que você seja de assistência social, como eu falei da moça do Tribunal de Contas da União, ela teve que aprender contabilidade, ela fez um curso em contabilidade durante aquelas tentativas dela. Inclusive, vamos puxar aqui a sardinha para o nosso curso, né? Em relação ao CRC, porque vocês têm que fazer uma formação específica, não é? Tem alguma questão de, como é que fala, de registro específico? Não existe esse registro específico. Uma prova específica? Não tem. Nós somos auditores, nós somos uma boa parte contadores, né? Mas para o auditor independente, então? Só para o auditor independente. O auditor independente realmente exige que o auditor independente ele tenha registro, né,
ele tem registro no CRC. Mas nós, auditores de controle externo, eu lembro uma vez o CRC, eles queriam, né, obrigar que nós tivéssemos... Só que, assim, o que ocorre é que o controle externo, gente, o nome controle externo é porque nós controlamos externamente todos os órgãos do âmbito governamental, inclusive a própria Assembleia. A Assembleia, né, a gestão da Assembleia, do Judiciário, a gestão do Ministério Público, de todos os poderes nós fazemos o controle da gestão, né, da gestão orçamentária, patrimonial, financeira, porque movimenta o recurso. E aonde tem recurso público, seja na mão de particulares, no nosso trabalho alcança. Acho que as pessoas veem muito a questão, como você falou, o salário do auditor é bom, não é? Tem status, mas essa questão, que eu tenho essa curiosidade, assim, da profissão de auditor. O que você acha, assim, que a maior dificuldade em ficar longe da família, né? Porque é muito bom viajar, Assim, mas você abre mão de muita coisa, né? É verdade. Na realidade, gente, existem sacrifícios, né? E, assim, em cada profissão tem sacrifício. Por exemplo, um médico. Um médico faz muito sacrifício. Eu conheço casais de médicos que eles se encontram poucas vezes, porque é muita... assim, a coincidência é eles não estar juntos. É a coincidência, né? Eles não estão juntos. E eu lembro de uma auditoria, normalmente a nossa auditoria, a periodicidade da auditoria no município varia de 5 a 8 dias, mais ou menos, né? 5 a 8 dias. É curto, não é? É um prazo curto para determinados tipos de auditoria. Você né? passava muito tempo? Mas já passei 20 dias direto. Aí chegava, passava um pouco Passava um tempo, aí ia de novo, tá? Um período de 20 dias funcionou, a experiência que nós tivemos não foi muito positiva, porque fica tipo um Big Brother. O que acontece? Por que as pessoas brigam ali dentro daquela casa? Muitos de nós não sabem por quê. Eu sei, porque sou auditor. Nós brigamos entre nós mesmos, porque a gente dormia junto, teve insalubre, se vê, tinha duas mulheres, eu lembro numa auditoria que nós fizemos, uma colega saiu até zangada comigo, passou uns dias sem conversar comigo, sem falar comigo, porque uma bobagem, ela se zangou e se estressou, porque o nível de estresse, as pessoas é alto, sabe? O nível de estresse em todos os aspectos é alto. O pessoal não entrega documento, não nega documento. Um cara lá, por exemplo, se apresentou para a gente como assessor da prefeitura, de repente, lá um cara que conhecia ele do restaurante disse, cuidado, porque esse cara aí é pistoleiro, fez assim, né? Então, a gente passa por muitas ameaças, veladas e, às vezes, escancarada mesmo. Eu lembro uma vez nós estávamos nos aproximando de descobrir alguma coisa, o cara... Nós somos animais, né? Aquele animal que estava ali, né? Se viu acuado e a salvação dele, ele achou que era atacar. E ele bateu na mão e disse assim, o senhor conhece um coronel fulano de tal? Eu disse, já ouvi falar dele e tal. Ele que manda na região e tudo, e eu sou oficial da polícia reformado. E disse, aqui é campo minado. Um ambiente bem estressante. Aí eu me levantei, eu não tenho direito, senhor. Me levantei, sabe, eu tenho um determinado momento, minha paciência se esgota, eu bati com as duas mãos assim, na mesa, em pé, o senhor está querendo me ameaçar, isso é uma ameaça? Se for uma ameaça, eu quero que o senhor diga logo, porque eu tenho um remédio para isso, eu já ligo logo, requisito uma força, para me deixar guardado enquanto eu faço meu trabalho, porque nem o senhor, nem ninguém vai me pedir de eu fazer meu trabalho. Você está entendendo? O assessor da prefeitura olhou para ele com olho de desaprovação. Disse, esse cara está falando um monte de besteira. Depois ele se acalmou e vem gente... Aí acendeu a luzinha amarela logo, né? E eu botei ele logo aqui, escrevi o nome dele e fui investigar. Fala aí, luzinha, a nossa luzinha ali vermelha já acendeu, que a gente já está porque é um negócio apaixonante, a gente fala. Tá só as histórias. A Vanessa, para encerrar, a Vanessa vai fazer a última pergunta aí para você. Professor, dica de ouro. Qual a dica que o senhor dá para quem quer ser auditor? Bem, para quem quer ser auditor, primeiro ele precisa querer ser auditor, né? Porque o que eu digo para vocês,
esse querer ser auditor, ele pode contrastar com a realidade do que é ser auditor, né? Verdade. Então, a realidade de ser auditor, né, de ser um auditor, perpassa pelo conjunto, né, de características da pessoa, como ele é, né, e o trabalho que ele vai realizar. Isso precisa casar. Isso precisa casar para que ele seja um bom auditor. Porque um auditor não é aquele que passa no concurso, é aquele que trabalha como auditor, que se comporta como auditor, que observa os códigos éticos, né, a ética contábil, a ética social, né, aquele se entregar para o trabalho, para produzir algo para a sociedade, entender claramente que nós somos servidores públicos no sentido amplo da palavra, aquele que serve, né, o público, o servidor, que serve a sociedade objetivamente, né, e tem que estar vigilante sempre, né, vigiando a si próprio, né, você não tem que ser explosivo. Eu tenho a cara feia, às vezes o cara chega lá e tal, esse cara vai detonar, e eu procuro, vamos dizer assim, desmistificar isso, né? Ao final eu sempre faço uma reunião tranquilizando, diz, olha, meu trabalho, infelizmente, de algumas situações eu vou ter que assinalar, vocês vão logo ajeitando aí, se vocês puderem, né? Porque o que acontece? Se de repente você coloca o relatório sai mais ou menos em 3 meses, e o dano social está acontecendo, né? O dano social está acontecendo, e eu não posso esperar tudo isso, né? Ninguém pode esperar, a sociedade lá precisa esperar. Então, o que objetivamente a gente precisa para ser auditor é entender o que é o auditor. Primeiro você precisa entender o que é auditor para você dizer, eu quero ser auditor, eu vou passar numa prova, eu vou estudar. É isso aí. Obrigada, professor Péricles, pela sua participação, por ter contribuído, esclarecer um pouquinho sobre essa sua função, né, pública de auditor, e que esse podcast, esse episódio, tenha inspirado todo mundo que está ali daquele outro lado da telinha a seguir essa carreira também. Assim como nós, né? Assim como nós. Acredito que todo mundo aqui já teve o sonho de ser auditor, e a gente acabou de constatar que é um processo que tem suas alegrias e também tem suas pedrinhas no meio do caminho até chegar lá. Nos vemos no próximo Contecast, aguardem.